Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nós estamos estudando na revista da Betel o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. E hoje nós vamos abordar o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João. João nos diz que o primeiro sinal miraculoso de Jesus foi a transformação da água em vinho, e assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Texto áureo, João capítulo 2, verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Qual é a verdade aplicada desse verso? É que Jesus Cristo tem o poder para transformar vidas. Aqui não concentra em água, em vinho, mas sim vidas. E Jesus transforma situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e o obedece. O vinho na festa representava alegria. Quando acabou o vinho, acabou também a alegria. Mas Cristo traz a alegria de volta àquela festa. Então, os objetivos dessa lição é ressaltar que foi na cidade de Caná da Galileia que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Segundo, reconhecer qual é o ensino, a pedagogia de Jesus aqui. E terceiro, compreender a revelação de Jesus como Filho de Deus, porque manifestou a sua glória. E vamos entender então esse texto. Texto de referência é João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Pelo fato de Maria já estar ali, pode até ser que era o casamento de alguém da família de Jesus, por causa, veja, a preocupação de Maria pela falta do vinho. Verso 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Interessante que Maria, no Evangelho de João, ela não aparece com o nome dela, sempre a mãe de Jesus. Lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Esse é um tema interessante no Evangelho de João, minha hora. Ele está falando da hora de ir para a cruz. E esse tema vai aparecer mais 17 vezes, meu tempo, minha hora não é chegada. Sua mãe, então, disse serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Que ordem maravilhosa! E que mandamento Maria deixou na Bíblia? E o mandamento é esse, fazei tudo quanto ele vos disser. Portanto, devemos obedecer, sim, a Jesus. Verso 7, disse Jesus, enchei de água essas talhas, encher até em cima. Interessante, a hora ainda não era chegada, mas ele vai realizar o milagre, ou seja, quando Jesus realiza esse milagre, iniciou praticamente a sua sequência de ministério que vai culminar na sua morte na cruz. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou mestre Sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Note que o vinho, a água que Jesus transformou em vinho, era de alta qualidade, era chamado de bom vinho. E é isso que Cristo faz, ele sempre faz coisas boas em nossa vida, ele transforma-nos para que sejamos melhor. Vamos à introdução, né? Na verdade, nem sejamos melhor, sejamos novo, na verdade, não é? Vamos à introdução. Os discípulos creram. Aqui nós vamos ver a introdução e vamos ver no ponto 1 que os discípulos creram em Jesus por causa desse milagre. Falaremos também da pedagogia, do ensino de Jesus. E terceiro, trataremos de uma revelação especial que temos aqui.
Nessa lição, vamos abordar alguns aspectos do primeiro milagre de Jesus, realizado em um casamento. Isso aqui é relevante, porque Deus também, quando trouxe a mulher, a primeira coisa que celebrou no Jardim do Éden foi o casamento. E aqui nós temos o milagre de Jesus realizado numa festa de casamento em Caná da Galileia. Nós podemos extrair lições preciosas a serem aplicadas ao discipulado cristão, como o poder de Jesus para prover, transformar, traz relevância à conexão entre fé e obediência, ao contínuo crescimento também dos discípulos na graça e no conhecimento de Jesus ao longo da jornada. Os discípulos já o seguiam, mas agora vão crer nele. Vamos ao ponto 1, então, dessa lição. Os discípulos creram no Filho de Deus. Alguns começaram a seguir Jesus antes mesmo de ver os seus milagres. João 1,37, divide o testemunho de João, o Batista, eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos decidiram seguir Jesus, eram discípulos de João Batista, e ao ouvir o testemunho que ele deu de Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, passaram a seguir o Mestre. Um deles era André, e o outro discípulo, esse outro discípulo, que é anônimo, nós cremos que é João. Depois, Natanael também creu, Simão também, André levou Jesus para Simão, e depois eles levaram a Natanael e também Felipe. Então nós vemos que esses primeiros discípulos que aparecem, André, o outro discípulo, Simão, Felipe, Natanael, eles vão testemunhar de coisas maiores, como o próprio Cristo disse. Aí 3 dias depois, na cidade de Canaã, o milagre acontece. Esse é o primeiro milagre do Filho de Deus, o primeiro sinal miraculoso, de acordo com João. Assim principiou Jesus os seus sinais miraculosos. Falemos da pequena cidade de Caná. Caná da Galileia estava localizado provavelmente a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré. Aproximadamente nessa pequena vila da Galileia, Jesus Cristo realiza seu primeiro milagre, o milagre de transformar água em vinho, em uma festa de casamento. João, capítulo 2, versos 6 ao 10. Dentre os evangelistas, somente João descreve esse milagre do Filho de Deus. João 2, verso 1 a 11. É possível fazer aqui uma analogia entre o primeiro milagre de Jesus ser realizado em uma festa de casamento e a importância da família para Deus em Gênesis 2,18, servindo como exemplo da diferença de que Jesus faz quando está presente em nosso lar. Jesus presente naquele lar ou naquela festa trouxe de volta a felicidade. Por que Jesus escolhe fazer numa festa de casamento? Tem a ver exatamente que Deus quer abençoar o matrimônio. Vamos à revelação do Filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, que aqui ela só aparece como mãe de Jesus, soube que o vinho havia acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus e disse, eles não têm vinho. Naquele momento, Jesus ainda não havia sido reconhecido como Filho de Deus. As pessoas o conheciam apenas como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. No entanto, agora, ao realizar aquele primeiro sinal miraculoso, sua glória foi manifestada. Os seus discípulos que viram, creram nele. João 2, verso 11. O Filho de Deus e o vinho, como nós dissemos, representava alegria. O Filho de Deus traz alegria. O vinho, nos dias do ministério de Jesus, representava a alegria da festa. Então, findando o vinho, acabara a alegria. Mas assim que Maria diz a Jesus, eles não têm vinho,
Ela sabia que a alegria dos noivos e convidados podia acabar também. E ao transformar a água em vinho, Jesus garantiu a alegria, a felicidade daquele momento. A presença de Jesus afasta a tristeza e nos traz alegria. Salmo 30, verso de número 11 e 12, onde lemos sobre a alegria, não é? Salmo 30, verso 5, diz, o choro pode, final, parte última do verso, né? Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E olhemos o verso 11 e 12 desse mesmo salmo. Salmo de número 30 diz, tornasse o meu pranto em foguedo, tirasse o meu cilício e me cingistes de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. E no final do verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, Cristo nos traz alegria. Os discípulos seguiram a Jesus até mesmo antes de ver os seus sinais miraculosos. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, a pedagogia de Jesus, o ensino. O Filho de Deus deixou para nós vários ensinamentos a respeito de muitos aspectos da vida humana, como falar para ele as nossas reais necessidades, João 2,5, e obedecer os seus mandamentos para testemunharmos e sermos beneficiados pelo milagre, João 2, versos 7 e 8. Esses são pontos essenciais dos ensinamentos de Cristo, como vemos no Evangelho de João, levando nossas necessidades a Cristo. Maria foi um vaso escolhido por Deus para gerar, criar e educar seu filho, o Filho de Deus, Mateus 1, 18 a 25. Entre os que estavam presentes nas bodas de Caná, ninguém conhecia Jesus, mais do que sua mãe, Maria, por meio de quem ele veio ao mundo como um homem. Diante disso, ao comunicar a Jesus o término do vinho, Maria reconheceu que ele tinha poder para mudar aquela situação. Por isso, disse aos serventes que somente obedecessem. Olha só, fazei tudo quanto ele vos disser. Antes mesmo de Jesus realizar o milagre, ela já cria que era possível Jesus fazer algo ali. Aqui, Maria vai evidenciar sua fé em Jesus como Filho de Deus, crendo no que ele poderia fazer. Obediência leva a milagre, mas Jesus ordenou, enchei de água essas talhas. Os serventes fizeram o que Jesus ordenou. E ele disse, tirai e levai ao mestre-sala. Parece que quando tiraram ainda era água. E conforme eles foram levando, o milagre aconteceu no meio do caminho. Havia ali 6 talhas de pedra, cheias de água para a purificação dos judeus. Jesus mandou que enchesse elas, conforme a tradição mencionada em Mateus 15, 2, Marcos 7, 3 e 4. Os judeus tinham o costume de lavar as mãos para se purificarem. Os empregados obedeceram a Jesus e encheram as talhas. E o milagre da transformação da água em vinho se realizou. Isso nos ensina que ao obedecer a palavra de Deus, que ao obedecer aquilo que Cristo nos manda, nós vamos alcançar os resultados desejados. Vamos à pedagogia aqui do Filho de Deus. O primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos que passaram a crer em Jesus como Filho de Deus. João 2, verso 11. Com isso, vemos que os momentos adversos também fazem parte da pedagogia de Jesus, que os usa para aumentar e solidificar a nossa fé. Salmo 94, verso 12. O Filho de Deus nos deixa vários ensinamentos a respeito de muitos aspectos da vida humana.
E por isso podemos aprender com Jesus em cada milagre que ele realiza, em cada palavra que ele fala. Jesus é o mestre por excelência e quer, de fato, nos ensinar a termos uma comunhão especial com ele. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Aqui uma revelação especial. Na resposta de Jesus à sua mãe, vemos que ele tendo a natureza de Deus, ele submete à vontade do Pai. João 2,4, Filipenses 2,6, sendo em tudo dirigido pelo Espírito. Esse primeiro milagre revelou sua glória, despertando e fortalecendo a fé dos discípulos. João 2,11. Depois disso, Jesus, Maria e os discípulos seguiram para Cafarnaum. João 2, verso 12. Jesus revela a sua divindade. Nas bodas de Caná, Jesus principiou seus sinais como Filho de Deus. João 2, verso 11. Somente o Filho de Deus poderia realizar aquilo. Para os discípulos, outra passagem que mostra a divindade de Jesus está em João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 14:9. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando diz ele e o Pai são um, portanto, ao realizar o primeiro de inúmeros sinais que acompanham seu ministério terreno, manifestando assim sua divindade, atestando a veracidade de seus ensinos e atos, revelando o Pai e chegando ao reino de Deus até chegar na cruz. A hora que Jesus fala é da hora de ele ir para a cruz. Ao iniciar esse milagre da transformação da água em vinho, Jesus está mostrando de fato a sua divindade. Vale também dizer que quando João escreve o seu evangelho, muita gente no mundo greco-romano adorava o deus Baco, que era considerado o deus do vinho, ao mostrar que quem realmente transforma água em vinho, Jesus supera esse deus pagão da divindade aí greco-romana, mostrando que ele sim é o Filho de Deus, que ele tem o poder de transformar essa água em vinho. Vamos ao ponto 2, a família de Jesus. A princípio, os outros filhos de Maria, ou seja, os irmãos de Jesus, não criam nele, de acordo com João 7,5. Todavia, depois da ressurreição, eles passaram a crer em Jesus como de fato Filho de Deus. Atos 1,14, os discípulos o seguiram, mas não tinham também plena convicção ou compreensão da identidade divina de Jesus, a totalidade do plano da redenção. Vemos que em Caná, eles testemunharam a manifestação de uma parte da sua glória, o poder de transformar a água em vinho, sendo fortalecidos na fé e passando a fazer parte dessa família de Jesus, que Jesus amou e o amou até o fim, João 13:1. Falemos ainda dos discípulos e a igreja. Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Mateus 4:18-21 nos revela que ele chamou pescadores que moravam em Cafarnaum. Aparentemente, vinde após mim, farei de vós pescadores de homem. Aparentemente, tal convite para segui-lo não dava nenhuma garantia de que valeria a pena abandonar o trabalho, as redes, os peixes, a família, para seguir a Jesus. Mas os amigos seguiram um desconhecido que eles vão passar a conhecer. Pedro, André, Tiago e João não questionaram o convite de Jesus. Eles apenas creram no Mestre que lhes propôs uma nova vida, pescadores de homens. E após a morte e ressurreição de Jesus, aqueles homens simples, pescadores, se tornaram os primeiros pastores, apóstolos, líderes da igreja primitiva. Atos, capítulo 2, versículo de número 14. Portanto,
que nós vemos aqui? É que Jesus convida pessoas comuns para fazerem parte do seu plano de salvação. E assim como Jesus transformou água em vinho, ele nos transforma de pessoas comuns em pessoas extraordinárias que vão levar o evangelho de Cristo a muitos. Vamos à conclusão. O estudo do milagre aqui operado por Jesus no início do seu ministério terreno deve nos conduzir a uma sincera reflexão, como indispensável ajuda do Espírito Santo. Nós, apesar de falarmos aqui, não exploramos tudo, que Deus lhe revele verdades mais profundas sobre a necessidade de continuar sendo fortalecidos na fé em Cristo. Nós sempre prosseguimos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus e no anúncio a toda a criatura sobre o poder de Jesus Cristo para transformar não apenas água em vinho, mas transformar vidas e situações, trazer alegria àqueles que andam tristes, de acordo com o plano divino da salvação. Cristo tem o poder transformador. Então, com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Semana que vem, nós vamos falar do novo nascimento, o diálogo transformador de Jesus com Nicodemos. O Evangelho de João, ele tem uma característica interessante. João coloca sinais miraculosos e depois coloca discursos. Nós vamos ter então o discurso de Jesus com Nicodemos sobre o nascer de novo. Depois vamos para o capítulo 4, o discurso de Jesus com a mulher samaritana sobre a água da vida. E aí depois João coloca outro milagre do oficial que é curado à distância. Mas semana que vem iremos tratar o novo nascimento. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, para mais vídeos. Aqui nesse canal nós comentamos 5 revistas Escola Dominical. A revista CPAD, a revista Betel, que acabamos de comentar. Vamos comentar também a revista da CADB, da Central Gospel e da Conimadeb. São 5 escolas dominicais com 5 temas diferentes para você. Aonde? No PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. 5 escolas dominicais para aqueles que gostam de estudar e de aprender na Escola Bíblica Dominical. Além das escolas dominicais, nós também temos o curso de Teologia da Idade, que você pode assistir às aulas de graça. Se você só quer conhecimento, entre lá, assista às aulas. Se você quiser tirar um certificado, então se matricule, nós daremos acesso à plataforma, aos testes que você precisa fazer para obter o seu certificado do curso da ETAD. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.